bastante, ligou. Amém. Graça e paz a todos. Boa noite. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 11, versículo de 5 a 8. Lucas capítulo 11, versículo 5. Lucas capítulo 11, versículo 5, diz o seguinte: Disse-lhe também: se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele, de dentro, responder: não me incomodes, pois a porta já está fechada, e eu e meus filhos já nos acomodamos para dormir. Não posso levantar-me para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Só até aqui. A gente está aqui. O texto de Lucas 11, ele é um texto sobre oração, né? Pelo menos os versículos de 1 até o versículo 13. Você tem aqui um contexto de oração. O que está acontecendo aqui, né? Por que Jesus contou essa parábola aqui, né? Versículo 1, aí do capítulo 11, Jesus ele está orando. E aí, quando ele termina de orar, versículo 1, um de seus discípulos lhe pede para que ele ensine a ele como orar, porque esse discípulo não sabe. A semelhança, por exemplo, como João havia ensinado seus discípulos a orar. Então, o pedido desse discípulo para Jesus é para que Jesus ensine ele a orar. E aí, a partir desse pedido, a resposta, por assim dizer, a esse pedido é o que vai se seguir até o versículo 13, que Jesus vai ensinar para esse discípulo como ele deve orar. Então, tudo a partir desse pedido, ou melhor, a partir da resposta que Jesus dá, que é aí no versículo 2, ao pedido do versículo 1, é o que se segue aí até o versículo 13, é a resposta que Jesus dá para esse pedido do discípulo, para que ele ensine a orar assim como os discípulos de João haviam ensinado os seus. Então, o que Jesus faz? Primeiro ele ensina, versículos de 2 aí, até o versículo 4, como se deve orar. A gente tem aqui a famosa oração modelo, né? Ou, como a gente conhece tradicionalmente, como a oração do Pai Nosso, né? Está aí, versículos de 2 a 4. É assim que se deve orar. Vocês orem dessa forma. Então aqui você tem a oração modelo. Mas não para por aí. Depois que ele ensina esse discípulo como ele deve orar, o que ele faz? Em segundo lugar, ele ensina que esse discípulo, uma vez que ele aprendeu a orar, ele deve
orar constantemente. Ele deve orar de forma intensa, persistindo na oração. Daí o motivo da parábola, que está aí, versículos de 5 a 8, que foi exatamente o que a gente leu. Mas em terceiro lugar, em cima desse fervor, vamos dizer assim, dessa intensidade da oração, em terceiro lugar, ele mostra para esse discípulo que ora dessa forma que ele ensinou, da forma correta, que é a oração modelo, orando constantemente, fervorosamente. Ele ensina, em terceiro lugar, está aí versículos de 9 a 13, que essas orações feitas constantemente, elas são respondidas. Versículos de 9 a 13. Então, uma coisa está conectada com a outra. A gente não pode tirar a parábola da oração modelo e, ao mesmo tempo, não pode tirar a parábola da conclusão dela, que no caso seria que as respostas da oração. Então, portanto, o que a gente tem aqui é um texto sobre a oração, que é exatamente o que a gente vai ver essa noite. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos aí, versículo 5. A gente tem aí a parábola, e como eu disse, a parábola, ela, vamos dizer assim, é como se ela amarrasse, é como se ela ligasse tanto a resposta da oração quanto a oração modelo, amarrando isso, né? Então vamos lá, vamos para a parábola aí do famoso amigo importuno, né? Versículo 5. Disse-lhe também: se alguém tiver um amigo e esse amigo for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: empresta-me pão, ou 3 pães aqui, né? Interessante é que esse pedido aqui, ele vem numa hora meio complicada, né? Foge do padrão. Aqui, as pessoas aqui da casa já estão dormindo, ou melhor, já estão prontas para dormir. E aí um viajante chega na casa desse cidadão aí, já tarde da noite, e como era comum da época, um viajante ser bem hospedado, né, ser bem recebido. O problema é que esse homem já não tem mais nada. O dia se passou e ele não tem mais nada. O que ele tinha, vamos dizer assim, ele usufruiu, colocar dessa forma, com sua família. E ele não tem mais nada, ele está se aprontando para dormir. E aí um amigo dele, um vizinho, por assim dizer, chega na sua casa, fora do padrão do horário, para pedir 3 pães, ou no caso aqui, alimento, para que ele possa suprir a esse amigo que havia chegado tarde da noite, né? Depois, como eu disse, dessa viagem longa, né? Então, perceba, tudo aqui está fora de padrão. O cara chega na casa do outro fora do horário, e aí o outro vai lá na casa do outro, lá também fora de horário, então tá uma confusão, né? E aí, o que acontece? Versículo 7. O pai de família aqui está vamos dizer assim, está se aprontando para dormir com toda a sua família. E o interessante é que na época as pessoas da mesma família dormiam no mesmo cômodo, né? Então imagina só, a porta seria ali, e aí aqui tem uma cama, aqui tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra, né? Eles deitavam ali no próximo ao chão. E aí, para me chegar à porta, se eu for me levantar para fazer isso, eu vou acordar todo mundo, ou seja, eu vou incomodar todo mundo. Então por isso que ele diz, né? Olha, eu não posso te atender porque já estamos aqui prontos para dormir. Se ele for fazer isso, ele vai incomodar todo mundo. Porém, versículo 8, olha o que diz aí. Eu vos digo, mesmo que não se levante para dar os pães por causa da amizade, eles são amigos aqui, todavia ele dará os pães e tudo quanto precisar por causa de quê? Do incômodo.
Ele precisa se levantar mesmo assim. Ele não quer que a sua família seja incomodada ou acordada naquele momento. Então ele vai, unicamente por causa disso. Não é por causa da amizade. É porque ele não quer incomodação para a sua família. O importante aqui a gente notar é o seguinte, é o foco desse homem. Ele vai tarde da noite procurar donativos, ou no caso aqui, procurar suprimentos para que ele possa fazer algo para o seu amigo que chegou tarde da noite. Ele está focado, ele está insistindo nisso. E o ponto de Jesus é, ele não vai atendê-lo porque ele é seu amigo, mas exclusivamente porque ele está importunando para que acabe essa, por assim dizer, essa importunação no qual ele está vivendo nesse momento aqui. E aqui vem a lição da parábola. Essa aqui, vamos dizer assim, de forma resumida, é a explicação da parábola. E aí vem a lição da parábola, o porquê que Jesus está contando isso. Versículo 9. Por isso vos digo, pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, e ao que bate, a porta lhe será aberta. Perceba que Jesus agora está conectando vamos dizer assim, essa determinação desse homem, essa insistência desse homem de conseguir aquilo que ele quer, com o ato de se pedir a Deus em oração. É o que ele diz aí no versículo 9. Por isso o quê? Por causa dessa importunação, por causa dessa persistência, desse objetivo, dessa constância, desse pedido. Por isso vos digo, peçam e vos será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta vos será aberta. Busquem e acharão. O ponto aqui é certeza da oração. É a certeza de que todo aquele que busca, todo aquele que pede, todo aquele que bate na porta, isso obviamente, no caso aqui, sua oração vai ser atendida, seu pedido de oração vai ser respondido. Essa aqui é a lição que Jesus está dando para ele. Mas não para por aí. No versículo 10 até o versículo 13, o que Jesus vai fazer, né? Ele vai ilustrar essa resposta para essa oração. Ele vai ilustrar a resposta para essa oração que está sendo feita ali constantemente, usando aqui a figura do pai, um pai terreno, né, de um pai humano, e faz essa comparação com o pai celeste, né? Por exemplo, versículo 10. Por isso, pois todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, o que bate, a porta será aberta. Versículo 11. E qual dentre vós, se o filho pedir um pão, vocês darão uma pedra? Se pedir um peixe, vocês darão uma cobra no lugar do peixe. Se pedir um ovo, vocês darão um escorpião. Se vocês, sendo maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito a todos aqueles que pedem. Mais uma vez, qual é a lição aqui da parábola? É mostrar para esses discípulos, embora o pedido tenha sido feito apenas de um, mas ali você tem outros no convívio, é mostrar para eles que insistam na oração, porque ela vai ser atendida. Em momento algum, por exemplo, nos versículos aí, de 9 a 10, você tem incerteza. Por exemplo,
Bata na porta e talvez ela vá se abrir. Em momento algum, você diz, bata na porta, ela vai abrir. Peçam e você talvez vá receber. Não, peça e você irá receber. Busquem, talvez você achará. Não, busquem e vocês acharão. Então você tem aqui toda uma certeza de oração. Convicção de que tudo aquilo que pedimos a Deus em oração, de fato receberemos resposta. E para ilustrar isso, é o que Jesus usa a figura tanto do pai terreno como um humano. Quando um filho, por exemplo, chega para um pai pedindo um pão, o pai não vai dar a ele uma pedra, né? Quando um filho chega para ele pedindo um peixe, ele não vai dar uma cobra. Pelo contrário, ele dá boas coisas ao filho. Da mesma forma, o Pai Celestial dá boas coisas aos seus filhos quando eles lhes pedem em oração. E aqui a referência aqui é ao Espírito Santo, né? E aí, mais uma vez, é referência a boas coisas, né? O Espírito Santo aqui tanto diz respeito à nossa espiritualidade, a espiritualidade do cristão diante de Deus, que busca Deus, que está ali presente, ou que está ali na sua presença, quanto boas coisas, por exemplo, cura e algo semelhante. Essas são as lições de Jesus com referência à parábola. Agora eu quero, de forma mais detalhada, fazer aqui algumas observações do que a gente viu. A primeira delas, e óbvio, eu queria ver com os irmãos, em primeiro lugar, os versículos de 2 a 4. Você tem aqui a famosa oração modelo. Mais uma vez, a parábola está conectada com isso. Olha só. Jesus está ensinando os seus discípulos a orar. No entanto, não, melhor, vamos fazer assim. Eu coloquei aqui por ordem, mas vamos inverter. Eu acho que é melhor. Vamos fazer primeira observação. A gente foi até o versículo 13. Agora eu quero ir do versículo 13 até o versículo 1. Vamos voltar, né? Versículo 11. Vamos ler de novo. Qual dentre vós, se o filho pedir um peixe, se o filho pedir um pão, dará uma pedra? Obviamente que não. Se um filho pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Obviamente. Se um filho pedir um peixe, você dará uma cobra? Obviamente que não. Versículo 12. Se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Obviamente que não. Se você, sendo mal, que é o que Jesus está falando aqui, referência a todos nós, a gente sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial também dará o Espírito Santo àqueles que o pedem. Ou seja, Deus nos dará boas coisas. Em outras palavras, tudo que a gente pede em oração, a grande pergunta é essa: a gente recebe? Essa é a pergunta. Quando a gente bate na porta, ali naquele momento, a porta se abre? Essa é a pergunta. Por isso que eu disse para vocês que eu quero ir de baixo para cima agora, né? Por que eu estou falando isso? Porque aqui pode nos dar uma ideia de que, poxa, então eu vou orar, por exemplo, para que, sei lá, meu vizinho está me fazendo um raio, vou orar para que Deus mate ele, né? Para que Deus, sei lá, se eu tiver um negócio ali, vou orar para que Deus, sei lá, derruba o negócio dele ali, né? Que ele tem, sei lá, tiver uma lojinha que ele vá falir. E esse não é o ponto. Lembra o que eu disse? Que tanto a parábola quanto a persistência, a referência à persistência da oração, a parábola ela está ligada com a oração modelo e também com a resposta de oração. Por que Jesus diz? Por que Jesus nos dá a certeza de que nossas orações serão atendidas? Essa é a pergunta. Porque nossa oração, ela está ligada com a oração modelo. Esse é o ponto.
Se a gente bater na porta, ela vai se abrir, por quê? Qual é o tipo de oração que a gente está fazendo? Qual é o tipo de oração que Jesus está ensinando? É a oração modelo. Em momento algum na oração modelo aqui, Jesus está dizendo, olha, se teu vizinho ali é chato, ora para que Deus, sei lá, derrube a casa dele. Em momento algum ele está falando isso. O padrão de oração aqui é a oração modelo. E aí de novo a gente faz a pergunta. Quando a gente pede a Deus em oração, batendo na porta, quando a gente busca a Deus em oração, quando a gente está ali diante dele em oração, ele ouve nossas orações, a grande pergunta, a resposta é sim. E por que sim? Porque a oração, ela é a oração modelo. Ou como a gente tem aqui, a famosa oração do Pai Nosso. Temos resposta de oração. Daí a persistência na oração. Daí a persistência na oração. Daí o motivo da parábola. A gente vai orar e vai receber de fato a resposta de oração. Por isso que a gente vai continuar orando. E agora sim, eu quero me deter mais na questão da oração modelo. Versículo 2. Jesus diz para a gente que nossas orações serão atendidas. Jesus manda ou nos ensina aqui a persistir em oração. A grande pergunta é por quê? Ou melhor, né? Como orar dessa forma? Como orar persistentemente? Como orar sabendo que nossas orações serão atendidas? Essa é a pergunta. Versículos de 2 a 4, você tem a resposta disso. Versículo 2. Então falou: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino. Dá-nos diariamente nosso pão do dia a dia e perdoa nossos pecados, pois também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Perceba. Perceba que ele começa ensinando para os seus discípulos, em primeiro lugar, que Deus é Pai. A mesma referência aqui é esse Pai terreno aqui. Deus sabe o que é melhor para o seu filho. Então, portanto, por exemplo, quando você for orar, você não vai orar, o mesmo exemplo que eu usei, pedindo para que a casa do seu vizinho caia. Porque isso seria como se você pedisse um pão ao seu pai. Imagina só, você ora a Deus, pede para a casa do seu vizinho cair e Deus vai e atende, e a casa do homem vai cair. Se isso acontecer, é como se você pedisse a Deus um pão e ele te desse uma pedra. Nossas orações precisam estar de acordo com a oração modelo. Pai, traz a ideia aqui de um cuidado de Deus com seu povo, de um cuidado de Deus com seus filhos. Santificado seja o teu nome, ou seja, Deus é digno de louvor, de honra, de glória, de exaltação. E ao mesmo tempo, santificado seja o teu nome, diz respeito ao fato de que os seus filhos, os filhos de Deus, carregam ou representam esse reino, o reino celeste. E ao mesmo tempo, esse filho que carrega, ou melhor, que representa esse reino eterno, esse rei eterno, que tem esse rei como pai, esse mesmo filho, ele faz de tudo para que o reino dele, para que sua verdade, para que seu evangelho seja estabelecido na terra. Daí, por exemplo, a referência quando Jesus diz: venha o teu reino, ou
por exemplo, na passagem de Mateus diz que faça-se a tua vontade tanto no céu quanto na terra. Tudo isso nos traz, ou traz para o discípulo, confiança no temor de Deus. Traz confiança em Deus, traz dependência de Deus e temor a Ele. Por isso que esse mesmo discípulo pode orar, por exemplo, no versículo 3, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Traz a ideia de tanto confiança nesse governo, no poder de Deus que supre o seu dia a dia, que supre todas as suas provisões diárias. E ao mesmo tempo obediência, né? Que é quando Jesus diz: perdoa nossas ofensas, porque estamos perdoando. Isso gera obediência para todos nós, porque a gente perdoa, porque sabemos que nós fomos perdoados. O que eu quero dizer com tudo isso aqui, de uma forma bem breve aqui, né? Eu corri por causa do tempo, mas veja, Jesus nos ensina a orar. E não é qualquer oração. Eu quero que a gente note isso. Não é qualquer oração. Nossa oração, para a gente orar, existe um padrão. Não é o seu padrão, não é o meu padrão, é o padrão divino, é o padrão do reino. E aqui, Jesus não está dizendo que, por exemplo, você vai orar, então, tendo em vista que a oração modelo é a oração do Pai Nosso, e essa é a oração que você deve fazer, e constantemente. Jesus não está dizendo que você vai lá para a sua cama e vai repetir isso aqui 20 vezes, 30 vezes: o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Isso não é uma reza. Não é isso que Jesus está falando. Ele está colocando aqui um modelo. A oração modelo, ela é semelhante ao decálogo, aos 10 mandamentos, que em primeiro lugar começa com reverência a Deus. E é exatamente o que a gente vê aqui. Para depois se voltar para a gente, para depois aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu com o nosso próximo. Por exemplo, perdoando. Não é qualquer oração. É a oração que Deus estabeleceu, no caso aqui a oração que Jesus estabeleceu, uma oração modelo, uma oração padrão. É dessa forma que todo discípulo tem que orar. E por que isso é importante? Infelizmente a gente vê tipo de pedido aí, alguém obrigando Deus a atendê-lo, alguém colocando Jesus na parede como se Jesus fosse um servo dessa pessoa. E não é assim. A oração que a gente faz, existe um padrão estabelecido por Jesus. Não foi você que criou esse padrão, não fui eu, foi o próprio Jesus. Daí, é a partir daí que a nossa perseverança em oração tem que existir. É constantemente. É isso que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos. Orem dessa forma. Esse modelo de oração, esse é o padrão de oração. E a partir daqui, construam, por assim dizer, uma quantidade, uma constância dessa oração. E por quê? Porque ela vai ser atendida. É por isso que a gente pode, por exemplo, bater na porta e ela se abrir. Porque nossa oração está de acordo com o que Jesus instituiu. Está de acordo com a vontade de Deus. É por isso que a gente pode buscar e achar. Porque a nossa busca está de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa. É por isso que a gente pode muito bem orar, por exemplo, para que alguém seja curado e aquela pessoa não seja, por assim dizer, e a gente pode descansar em Deus, porque aquilo não foi a vontade dele. Aquilo foi a nossa vontade. Deus tem algo maior para todos.
Nossa oração precisa ser de acordo com a vontade de Deus. Somente aí a gente vai entender a necessidade da persistência nela, a necessidade da constância nessa oração. E aí sim, obviamente, ela vai ser atendida, não de acordo com aquilo que a gente deseja, não de acordo com aquilo que a gente quer, mas segundo a vontade de Deus. Eu queria encerrar, antes que minha garganta piore, com 4 aplicações. Deixa eu até colocar aqui. Lá em casa está tendo uma obra, né, interminável, e aí a gripe pegou, a garganta está fechando, enfim, tá osso. Semana todinha, horrível. Eu quero terminar com 4 lições para a gente. A primeira delas, que obviamente foi o que a gente viu, é o que a gente vê no texto, né? A oração, ela deve ser constante. A oração, ela deve ser algo como um hábito de vida, né? Como um hábito. Como, por exemplo, você tem hábito de beber água, né? Um hábito, por exemplo, de almoçar, de jantar. Ela deve ser constante, praticamente como um hábito em nossa vida. Segundo lugar, obviamente, a oração, ela é de acordo com o padrão divino. Não somos nós que determinamos que tipo de oração fazemos. Foi o próprio Jesus. Toda a nossa oração tem que estar de acordo com isso aqui. Se não estiver de acordo com a oração modelo, não é oração. Terceiro, a oração é nosso dever. No versículo 1, um discípulo pede a Jesus para que ele ensine ele a orar. A oração é nosso dever. Nosso dever como discípulo, nosso dever como cristão, como servo de Deus, como fiel a Ele, é nosso dever fazer isso. E por fim, existe resposta para a nossa oração. Talvez não seja aquela resposta que a gente queira, mas existe uma resposta. E a resposta, ela é a resposta de Deus. Seja um sim para aquilo que a gente está pedindo, seja um não. E por que isso? Porque Ele é Pai. E jamais Ele vai dar algo para a gente que nos tire da sua presença. Jamais Ele vai permitir que algo aconteça em nossa vida para que isso venha de alguma maneira nos afastar do caminho dele. Pelo contrário, nossas orações serão atendidas, porém, segundo o padrão que Ele mesmo estabeleceu. Por isso, batam e a porta se abrirá. Busquem e acharão. Peçam e vocês receberão. Segundo o padrão divino e não o nosso. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Amém. Vamos orar. Fecha teus olhos. Senhor, assim como aquele discípulo pediu a Jesus, nós pedimos a Ti nesse momento. Ensina-nos a orar, mas não aquilo que pensamos ser oração, mas aquilo que é oração, aquilo que é do Teu agrado. Nos ensina a viver segundo o Teu reino, a orar não segundo nossas vontades, não segundo os nossos desejos e caprichos, mas segundo aquilo que o Senhor estabeleceu. Há uma ordem dada por Ti sobre orar.
e orar constantemente, segundo a tua vontade, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti que nosso coração seja guiado segundo a Tua palavra, para que a gente possa viver, ou melhor, para que a gente possa colocar nosso coração segundo a Tua palavra, para que nosso coração ele seja cheio da Tua palavra, cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito, para que a gente possa viver para Ti, Senhor, dobrados diante da Tua cruz, de joelhos diante da Tua presença. Quem somos nós, Senhor, sem Ti? Quem somos nós sem Teu amor, sem Teu favor, sem Tua benevolência? Por isso pedimos que, em nome de Jesus, assim como aquele homem da parábola que Jesus nos contou, nos ensina a ser mais persistente em orar, mais dedicado na Tua presença, mais focado em buscar a Tua face, constantemente. Senhor, cria em nosso coração uma semente, algo que faça com que a oração seja em nossas vidas hábito, o meio de viver. Cria em nosso coração, Senhor, desejo ardente e fervoroso de buscar a Tua face constantemente. É o nosso pedido a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nos leva para os nossos lares. Nos dá uma semana tranquila, cheia da Tua presença, abençoada e protegida por Ti, para que possamos, uma outra oportunidade, estar aqui, cultuando e louvando a Ti. Pois esse é o nosso objetivo de vida, para viver para a Tua honra e para a Tua glória. É nosso pedido a Ti, em nome e por amor de Jesus. Amém. E graças a Deus.